Vamos lá, Brasil, Fábio Alvarenga aqui com vocês no canal Direto no Assunto, trazendo as últimas notícias direto de Brasília com exclusividade. Eu gostaria muito que você se atentasse daqui a pouquinho no que um jornalista renomado acabou de revelar ao Brasil. É algo surpreendente sobre a anistia do 8 de janeiro. E nós temos aí as fontes correndo na tela, você está vendo aí no início do vídeo. Gente, os bastidores estão fervendo. O que acontece? Você sabia que a Carmen Lúcia já começou a ficar do lado de André Mendonça, Nunes Marques e Fux sobre as decisões que andam acontecendo sobre o 8 de janeiro, ainda mais com as repercussões explosivas, diga-se de passagem, nos Estados Unidos da América. Então é muito importante que você entenda aqui primeiro o que vai acontecer no Congresso Nacional e o porquê que os petistas estão em pânico quando o assunto é anistia. Escute aí, por gentileza, eu volto daqui a pouquinho para terminar aqui falando da Carmen Lúcia e do Fux. Olha só. Um terremoto político sacudiu os bastidores do Congresso Nacional. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, até então visto como um aliado moderado do governo Lula, rompeu o silêncio e lançou um ataque frontal ao Partido dos Trabalhadores e, indiretamente, ao império jurídico erguido por Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. A cena, testemunhada por líderes partidários durante uma reunião em Brasília, foi descrita por parlamentares como um divisor de águas, com potencial para desencadear uma reviravolta institucional sem precedentes desde o impeachment de Dilma Rousseff. Durante a reunião de líderes, Mota abandonou a diplomacia e adotou um tom cortante. Sua indignação foi dirigida diretamente ao líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, figura notória por sua militância esquerdista e defensor ferrenho do ativismo judicial do STF. A razão do embate? O recurso movido por Lindbergh ao Supremo, com o claro objetivo de impedir a votação da proposta que visa suspender os processos contra o deputado Alexandre Ramagem, acusado pelo Ministério Público, com base em provas frágeis de supostos abusos quando esteve à frente da Agência Brasileira de Inteligência. Mota foi incisivo. Condenou o uso seletivo do Supremo como ferramenta de blindagem ideológica. É incoerente criticar a interferência do Judiciário no Legislativo e, ao mesmo tempo, correr para a toga toda vez que seus interesses estão em risco, teria dito, conforme fontes que presenciaram a reunião. Sua fala, forte e direta, expôs a hipocrisia da esquerda e colocou o PT contra a parede. Para muitos parlamentares, foi a primeira vez que um presidente da Câmara ousou enfrentar de frente o poder quase divino que Alexandre de Moraes tem exercido sobre o país. Mas Mota não parou por aí. Em um movimento calculado, porém ousado, abriu espaço para o diálogo com lideranças conservadoras e bolsonaristas em torno de um dos temas mais polêmicos dos últimos anos: o projeto de anistia aos patriotas presos após os eventos de 8 de janeiro. Eventos esses que, embora rotulados de golpistas pela narrativa oficial da esquerda e da velha mídia, ainda estão cercados de dúvidas, manipulações e omissões gritantes. Segundo fontes da ala conservadora, Mota demonstrou simpatia pela proposta de uma anistia articulada pelo Centrão, que busca aliviar as penas de centenas de brasileiros tratados como criminosos políticos pelo STF. A iniciativa vem em meio a uma pressão crescente de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vê no endurecimento das punições uma clara tentativa de intimidação e silenciamento da oposição. A tensão promete explodir na próxima terça-feira, 6 de maio, quando uma reunião entre Câmara e Senado pretende alinhar os detalhes da proposta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deverá formalizar a apresentação do projeto. Nos bastidores, há quem diga que será o início de um embate direto entre o Legislativo e o Supremo, cujo protagonismo político, sustentado por decisões monocráticas e censura à imprensa, vem sendo cada vez mais contestado. Enquanto Hugo Mota, vocês ouviram aí,
expunha as rachaduras do pacto tácito entre o Congresso Nacional e o Judiciário, outro personagem provoca um abalo ainda maior no establishment. Por quê? O jornalista Glenn Greenwald, norte-americano, gente, conhecido internacionalmente por denunciar abusos de poder, foi ao Senado e fez declarações explosivas sobre a atuação do magistrado Moraes contra a liberdade de imprensa. Essas denúncias novas do Glenn Greenwald abriu precedentes para que a Carmen Lúcia recuasse e acompanhasse também as decisões dos colegas de toga Nunes Marques, André Mendonça e Fux, para poder então darem uma pena justa, porque muitos, infelizmente, adentraram lá sobre os infiltrados dos G Dias e acabaram sendo filmados quebrando as coisas na Praça dos Três Poderes, mas a pena, segundo o Fux, seria pena aí de 2 anos, 1 ano e meio, no máximo 3 anos de reclusão. O que acontece? Agora, com a repercussão e a negativa da imagem do Brasil para com os países da Europa, dos Estados Unidos, inclusive da América Latina, o que aconteceu? Fontes internas, trazem à luz de que a ministra Carmen Lúcia, gente, está, como se diz assim, vivendo os seus últimos dias de acompanhar decisões do magistrado Moraes sobre o 8 de janeiro. Por quê? Olha só, jornalistas renomados da direita conservadora começaram também, gente, a fazer o seguinte, sobre o assunto que envolve aí, na minha opinião, o 8 de janeiro, o mais culpado de tudo o que aconteceu, vocês hão de concordarem comigo. O mais culpado aí de todas essas ações, na minha opinião, nada mais, nada menos é, de fato, o general Gonçalves Dias, que esteve ali em frente às câmeras de segurança cometendo o crime de responsabilidade. E o que aconteceu com ele? Nada, não acontece nada com G Dias, e é isso que o povo brasileiro vem cobrando, porque a cobrança ela precisa acontecer, os fatos precisam serem esclarecidos para que não haja, gente, dúvidas sobre o que anda acontecendo na história do Brasil, uma história que deveria ser reescrita através da verdade. O que nós estamos vendo é um acobertamento para o principal, que poderia ter ouvido os mais de 30 alertas da ABIN, feito alguma coisa. O que ele fez? Nada. O general Gonçalves Dias não fez nada, foi mancomunado para que tudo acontecesse. E agora, gente, os representantes, juízes de países de primeiro mundo também assistem de camarote à grande realidade que acontece sobre a liberdade de expressão no Brasil e nos países de primeiro mundo. Então é muito importante que nós, que fazemos parte aí do jornalismo, da mídia independente, ainda mais lutando aqui juntos com vocês da base da direita conservadora, nós vamos continuar aqui trazendo para vocês as repercussões de jornalistas renomados que muitas vezes no anonimato, através das rádios que talvez não chegam a vocês, rádios locais, nós vamos dar voz para que juntos possamos aqui trazer a verdade, porque a verdade, como diz a palavra de Deus, ela liberta, ela esclarece os pontos daquilo que ficou obscuro por muito tempo. Então a Carmen Lúcia vem aqui agora com uma recuada após as revelações do jornalista Glenn Greenwald. O país que viveu nos últimos anos uma escalada de censura, perseguições seletivas, prisões e inquéritos sigilosos pode estar prestes a virar, gente, uma página sombria da história, mas para isso será necessário que mais lideranças tenham a coragem de romper com o medo e com a conivência desses atos, assim como o Fux fez, que fez inclusive com que a Carmen Lúcia agora repensasse as decisões
que tomam a respeito dos patriotas do 8 de janeiro. Já é um avanço muito importante para nós, estamos felizes em saber dessas decisões do Fux e da Carmen Lúcia, e parabéns ao jornalista Glenn Greenwald, que sempre está abrindo a caixa preta e revelando a verdade ao Brasil. Fiquem todos com Deus. Notícia 2/5/2025 hoje, Fábio Alvarenga no canal Direto no Assunto, fontes verdadeiras na tela. Amanhã eu volto para atualizar vocês com os últimos plantões. Até mais!